Olá, tudo bem? Então, retomando aqui o nosso estudo de licitações públicas, nossa aula demonstrativa, onde a gente está abordando as questões mais importantes, né, mais relevantes aqui para o nosso estudo de licitações, né, do tema licitações, né, e mais uma vez eu relembro que, né, é imprescindível que você leia também o nosso curso regular para complementar, né, as informações relacionadas à temática, tá? Nesse bloco nós vamos trabalhar os tipos de licitação, as modalidades de licitação e as hipóteses de contratação direta, tá? Isso aqui a gente tem muitas questões de provas envolvidas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, tipos de licitação, tá? Eu vou bater muito nessa tecla. Tipo de licitação é diferente de modalidade de licitação. Vamos ver primeiro o que são tipos de licitação. Os tipos são os critérios utilizados pela administração para selecionar a proposta mais vantajosa. Então, tipo de licitação refere-se ao critério. Qual critério que pode ser? Pode ser o menor preço. Vai vencer, a proposta mais vantajosa vai ser aquela que o licitante apresentou o menor preço. É um critério. Outro critério, melhor técnica. Aqui no caso não vai ser o menor preço, mas sim a melhor técnica. Tá? Isso aqui pode ser, por exemplo, para uma obra de arte. O governo está sobrando dinheiro e o governo está querendo fazer um monumento, né, em homenagem aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Né? Então vai lá quem apresentou a melhor técnica, né, o que agradou mais a banca julgadora, que muitas vezes não vai coincidir com o menor preço. Tá, ok? Então o critério nesse caso aqui, melhor técnica e não menor preço. Outro critério, técnica em preço, onde você pondera tanto a técnica quanto o preço, tá? E você chega a um valor, né? E não chega a um denominador em que você fala, esse licitante X, ele apresentou a melhor técnica, o melhor preço. Normalmente a média ponderada, atribuem-se pesos para cada critériozinho desse, melhor técnica e preço, tá, ok? Maior lance ou oferta. Então esse aqui é diametralmente oposto ao menor preço, tá? Obviamente, maior lance, maior oferta é quando eu estou vendendo alguma coisa, né? Obviamente eu não vou comprar alguma coisa que tenha o maior preço, eu vou vender. Então esse último critério aqui, ele está relacionado à alienação, vendas, tá? Maior lance ou maior oferta, ok? Então, resumindo aqui, tá? Tipos de licitação são menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta, ok? Bom, com relação aos tipos de licitação, a gente vai trazer umas questões relevantes aqui que estão positivadas na Lei 866, né? Primeiro detalhe, é vedada a criação de novos tipos de licitação. Tá? Então eu não posso criar, por exemplo, um tipo de licitação que envolva prazo, técnica e preço. Não, isso não é vedado. Então somente são admitidas aqueles quatro tipos de licitação, aqueles 4 critérios de licitação que a gente viu. Tá? Outras questões estão relacionadas a compras, né, modalidades de compras específicas. Por exemplo, aquisição de informática. Né? Aqui nos casos que a administração for comprar produtos ou contratar serviços de informática, a administração deve adotar o critério técnica e preço. Então aqui a Lei 8666 já disse, para produtos e serviços de informática, você deve adotar o critério técnica e preço. Ok? Outro detalhe aqui relevante para você levar para sua prova. Tipos melhor técnica e preço são utilizados exclusivamente, né? Presta atenção nessa palavrinha, exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Tá? Então, melhor técnica e preço exclusivamente para serviços predominantemente intelectuais. Tá, ok? Bom, eu falei para você aqui que exclusivamente, mas a própria lei de licitações e contratos ela traz uma exceção, né? Ela prevê o quê? A possibilidade de adoção de melhor técnica e preço para fornecimento de bens e execução de obras, né, e serviços de natureza não exclusivamente intelectual. Olha que você verifica que é um contrassenso na própria lei. Primeiramente, ela falou que era exclusivamente. Aqui ela fala que pode ser não exclusivamente, né, para obras e prestação de serviços de natureza não intelectuais.
né? Só que, nesse caso, né, pode a administração utilizar esses dois critérios, né, esses dois tipos, para né, casos, né, que não sejam, né, serviços que não sejam de natureza predominantemente intelectual. No entanto, são casos excepcionais em que a administração, de forma expressa, deve justificar a adoção desses dois critérios. Tá, ok? Então, a regra geral, né, os critérios melhor técnica e técnica e preço são, né, exclusivamente para serviços em que haja predominância, né, intelectual, tá? Predominantemente intelectuais, de natureza predominantemente intelectual. No entanto, a própria lei 8.666, ela prevê o quê? Que a administração pode, em casos excepcionais, adotar esses dois tipos de licitação para a aquisição de obras, serviços que não sejam de natureza predominantemente intelectual. Só que, nesses casos, a administração deve expressamente justificar, né, as razões, né, da adoção desses dois tipos de licitação. Tá, ok? Então, regra, né, preste muita atenção à regra e também à exceção. Tá? Aqui eu vou apresentar um quadro síntese, tá, para você, né, sobre os tipos de licitação, para você guardá-los, né, e para poder levar para sua prova. Tá? Bom, aqui a gente tem o tipo de licitação e a característica. Menor preço, né, iniciando, menor preço, né, vai ser o menor preço apresentado pelos licitantes, né, sem dificuldade alguma, ok? Melhor técnica, tá? O que nos diz a melhor técnica? Ela serve exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, tá? E mais, como a gente viu, excepcionalmente pode ser utilizada para outros, né, contratação de bens, serviços, tá? Então pode ser utilizado para outros tipos de aquisições que não sejam de natureza predominantemente intelectual, tá? Bom, técnica e preço, tá? Eu coloquei aqui, você vê que são características comuns, né? Igualmente, a melhor técnica, né? A técnica e preço, ela é voltada exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual e pode ser excepcionada, né? Pode ser excepcionada, né? Desde que a administração apresente os fundamentos, né? Justifique, né? Tá, ok? Aqui a gente tem uma peculiaridade da técnica e preço, tá? Esse técnica e preço, como a gente tinha visto, ele é obrigatório, é o tipo de licitação obrigatório para bens e serviços de informática, tá? Como a gente tinha visto lá atrás, tá bom? Suma importância isso, tá? E como eu havia dito, maior lance ou oferta é voltado para alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Ou seja, quando eu vou licitar um bloco, né, de exploração de petróleo, eu vou vender, né, eu vou conceder aquela exploração para a empresa que me ofereça maior valor, né, que pague maior valor para a administração. Então eu vou aceitar, vou adjudicar aquela licitação, né, o objeto daquela licitação, a essa empresa que ofereceu maior valor ou maior lance. Tá? Então, esse quadrinho aqui é bastante importante para a sua prova. Tá, ok? Bom, questãozinha de prova, né? Um órgão da administração pretende realizar a alienação de um bem imóvel. Então, importante, alienação. Nesse caso, deverá ser adotado o tipo de licitação de menor preço. Olha só que coisa incongruente. Se você entendeu qual é a lógica da alienação, você nem precisava decorar aquele quadrinho que eu passei para você anteriormente. Alienação, eu estou sempre o quê? Vendendo bem da administração. Quando você vende alguma coisa, você tenta vender pelo maior ou pelo menor preço? Obviamente pelo maior preço. Então, o tipo de licitação não será o menor preço, tá? Será o maior lance ou maior oferta. Então, essa questão está errada, ok? Bom, agora, importantíssimo, tá? A gente trabalhou tipos de licitação que se refere aos critérios, agora a gente vai trabalhar com as modalidades de licitação, tá? Que se refere aos procedimentos, a formalidade em que ocorre o procedimento licitatório. Vamos lá. Modalidade de licitação, tá? Refere-se às formalidades, à robustez dos procedimentos empregados na licitação, independentemente do tipo de licitação empregado. Tá? Então, modalidade está relacionado aos processos. Quanto mais robusta a licitação, maior vai ser o número de procedimentos
administrativos formais adotados. Um exemplo, tá? A gente vai trabalhar daqui a pouco na modalidade. O convite tem muito menos processos formais do que a própria concorrência, que é a modalidade que tem maior número de formalidade, maior robustez dos procedimentos administrativos adotados, ok? Como eu havia dito, né, modalidade de licitação não se confunde com tipo de licitação. Então aqui a diferença entre eles é o tipo de licitação está relacionado ao critério. Tipo de licitação está relacionado ao critério. A modalidade está relacionada à formalidade, né, do processo administrativo, da robustez do processo utilizado para a licitação. Então, tá, a gente tem o critério, que é o tipo de licitação, e a formalidade se refere à modalidade da licitação. Ok? Importante você fazer essa diferenciação, tá? Questãozinha de prova para a gente poder massificar o conhecimento. Modalidade de licitação corresponde ao procedimento utilizado, modalidade de licitação corresponde ao procedimento utilizado para conduzir o certame, que a gente para. Tipo de licitação é o critério de julgamento que será utilizado para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, tá? Então a questão está correta. Por quê? Modalidade corresponde ao procedimento. Por exemplo, eu vou adotar uma concorrência, tá? Será que na concorrência eu posso adotar, por exemplo, menor preço, posso adotar técnica e preço? Então, a concorrência é a modalidade. O tipo, né, o critério que vai ser o de julgamento, né, vai ser o tipo da licitação. Então, modalidade, concorrência, tipo, menor preço ou técnica e preço, por exemplo. Então, a questão acerta quando ela diz que a modalidade de licitação corresponde ao procedimento, né? E tipo de licitação é o critério de julgamento. Será que eu vou julgar que eu quero a proposta mais o menor preço ou que envolva técnica e preço? Então, por isso a questão está correta, ok? Questãozinha correta para você acertar na prova. Bom, prosseguindo, o que a Lei 866 nos diz, né? Quais são as modalidades previstas na Lei 8666, tá? A gente vai ver que são admitidas 7 modalidades. São 5 na Lei 8666, mais o pregão e mais a consulta. Então, na Lei 8666, a gente tem 5 modalidades. Quais são elas? Concorrência, TP, tomada de preço, convite, leilão e o concurso. Adicionalmente, como eu disse, a Lei 10.520 estabeleceu uma nova modalidade, pregão, tá? E a Lei 9.472 estabeleceu também a consulta, uma modalidade de licitação típica das agências reguladoras, tá ok? Bom, prosseguindo, tá? Aqui a gente tem o nosso esqueminha, né, o nosso resumo, tá? Aqui as modalidades da Lei 8.666, da 10.520 e da 9.472, tá bom? Bom, as modalidades de licitação, né, elas podem ser subdivididas, né, de acordo com alguns critérios. O critério que nos vem à mente de imediato, né, vai ser o preço, tá, que é aquilo que é mais cobrado em prova. Então, a modalidade da licitação, ela vai variar conforme o preço, mas também conforme, né, falei que primeiro vem o preço e depois conforme a natureza do serviço ou do produto que está sendo adquirido. Tá? Do cotejo entre o preço e o produto que está sendo adquirido ou bem a ser comprado, né, o serviço a ser executado, a gente chega a esse quadrinho aqui, tá? A esse quadrinho, onde aqui a gente tem a modalidade, tá? A modalidade, e aqui a classificação que a Lei 866 diz obras e serviços de engenharia ou produtos e serviços, compras em geral, que não sejam obras e serviços de engenharia. Tá? Ou seja, a gente tem a obra, serviço e engenharia e o restante, a exclusão. Tá? Quais são os valores atualmente adotados para cada modalidade? Tá? E isso já chama atenção para o seguinte, para você que estava estudando há mais tempo, né, desde 2015 em diante, né, o decreto 9412 de 2018, ele modificou os valores, né, relacionados às licitações. Tá? Então, aqueles valores lá do convite, R$150 mil e R$80 mil para não serviço de engenharia, né? Esses valores mudaram. Então, o que a gente tem hoje? Para o convite, tá? Quando se relacionar
até relacionar a obras e serviços de engenharia, e se o valor da aquisição for até R$330 mil, eu posso adotar a modalidade convite. Se o valor for entre 330 mil e até 3 milhões e 300 mil, 3 milhões e 300 mil reais, a gente pode adotar a TP, a tomada de preço. Se o valor for acima de 3 milhões e 300 relacionados a obras e serviços de engenharia, a gente vai adotar a modalidade concorrência, tá? A modalidade concorrência. Quando a gente não estiver relacionado a obras e serviços de engenharia, a gente vai estar adotando essa coluna aqui, tá? Em que os valores são menores, tá? Então, o convite eu posso adotar até R$176 mil, a tomada de preço até 1.430.000 e acima de 1.430.000 reais, a gente adota a modalidade concorrência, tá? Então, informações aqui importantes, tá? Decreto do Poder Executivo, ele pode alterar, então um ato infralegal pode alterar esses limites, tá ok? Então, e o que ocorreu em 2018, né? Então a gente tem aqui a questão da separação, se é obra ou serviço de engenharia ou não, né? Se for obra ou serviço de engenharia, o valor começa a 330 mil para convite, né? Depois, o limite até 3 milhões e 30 para a tomada de preço e acima de 3 milhões e 330 a gente tem concorrência. O mesmo ocorre com relação quando a questão for relacionada a compras, né? Os serviços que não sejam de engenharia, né? Que o limiar ali, 176 mil reais, depois a gente tem 1.430.000 e acima de 1.430 a gente vai ter a concorrência, tá? Então guarde bem esse quadrinho, tá? Principalmente aquelas pessoas que estudam há mais tempo, para saber que em 2018 houve alteração dos limites de licitação e os limites vigentes são esses aqui que eu apresentei para você, tá? Prosseguindo, tá? Aqui um detalhe muito relevante, tá? Eu não quis falar isso anteriormente, tá? Mas aqui, nos casos em que houver convite, esse aqui é o trecho da Lei 8666, tá? A administração poderá adotar modalidades de licitação, tomada de preços e, em qualquer caso, a modalidade de licitação concorrência. Aqui vale aquela máxima, quem pode mais, pode menos. Então, um detalhe, tá? É um detalhe. Sempre eu posso adotar convite. Então, não é somente a partir desse valor. Se eu quiser comprar um bem que custe 500 mil reais, né, que não seja de engenharia, então a gente está aqui nessa coluna, tá? Um bem de 500 mil reais. Eu posso adotar tanto a concorrência como a tomada de preço, mas eu não posso adotar a modalidade de convite. Por quê? Porque superou o limite máximo. Então, o que a gente vem aqui? A concorrência cabe para qualquer valor. Qualquer valor. Já a tomada de preço, ela só pode até esse limite máximo aqui, que está nessa linha. E o convite só pode para essa linha aqui. Disso tudo, a gente chega a essa figurinha, tá? Que a concorrência ela é aplicada a qualquer caso, tá? Então, a concorrência é tudo isso aqui, tá? A tomada de preço ela envolve tanto o convite como a própria tomada de preço. E o convite é somente os limites do convite, tá? Então, se eu quiser fazer uma licitação de 100 mil reais, eu posso utilizar tanto o convite como a tomada de preço, como a concorrência, tá? Agora, se eu pegar um valor que supere, por exemplo, a tomada de preço, eu só posso utilizar a concorrência, tá? Então, essa figurinha aqui é de suma importância para você ter uma noção completa, né, das modalidades de licitação que envolvem os valores, ok? Bom, aqui agora a gente vai trabalhar sobre as contratações diretas. O que é contratação direta? É aquela exceção ao princípio da obrigatoriedade da licitação. Ou seja, eu não preciso fazer a licitação para contratar, contratar um serviço ou adquirir algum bem, né? Como eu disse, né, contratação direta é uma exceção, né, pois a regra é licitar. A gente tem duas possibilidades de contratação direta, né? Primeiro, a dispensa de licitação e a inexigibilidade. Mas, Rafael, que diferença existe entre
existe entre a dispensa e a inexigibilidade? Vamos ver agora. Bom, a diferença, no caso da dispensa, existe uma possibilidade de competição, tá? Tem competição, ou seja, você tem vários licitantes. Se você fosse lançar um procedimento licitatório, ia ter com possibilidade de competição. Os licitantes iriam, né? Existe mais de um licitante. Só que a lei, né, em decorrência de alguns contextos, sejam situações fáticas, seja questões de segurança, a lei faculta a dispensa. Então, o que é importante? Existe a possibilidade de competição, tá? Na dispensa. No entanto, na inexigibilidade, não existe possibilidade de competição. Não existe possibilidade de competição entre os licitantes. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse lançar um procedimento licitatório no caso de inexigibilidade, por exemplo, eu teria somente um único fornecedor. Tá? Então, você imagina que só teria um único fornecedor. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Contratação de um artista consagrado. Você imagina lá, você quer contratar, né, a administração do município X, ela quer contratar o Gustavo Lima, né, um ator, um artista consagrado na mídia nacional, né? Quer queira, você não queira, né, ele é, né, bastante conhecido, né? Então, o que ocorre, né? Nesse caso, a administração vai fazer um processo de inexigibilidade, porque você não tem competição, você só tem um Gustavo Lima, você não tem outros artistas. Vou dar um outro exemplo. Eu quero contratar uma empresa para fornecimento de água, né, e serviço de esgoto, tá? Então, água encanada. Tem somente uma, por exemplo, aqui em Brasília tem a CAESB. Então, a administração ela vai lá e faz um processo de inexigibilidade com a CAESB e, né, contrata com a CAESB. Por quê? Porque não existe competição, só tem um único fornecedor. Tá? Então, repare, no caso da dispensa, a gente tem a possibilidade da competição. No entanto, a lei, em algumas hipóteses, ela permite que se contrate direto, sem fazer licitação. Por exemplo, no caso de uma guerra, uma comoção intestina, que a legislação chama, no caso de num estado de calamidade. Então, assim, você pode, mesmo que você lançasse ali o edital, você poderia ter competição entre os fornecedores. No entanto, devido à celeridade, a necessidade de celeridade do procedimento administrativo, a legislação dispensa a licitação. No caso de inexigibilidade, nem existiria possibilidade de competição. Tá? Então, a legislação já impõe que se faça a inexigibilidade de licitação. Então, são as duas modalidades de contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Ok? Prosseguindo, vamos trabalhar agora a dispensa. O que nos diz a dispensa? Né? Dentro da dispensa, a gente viu lá que a gente tem aqui, né, a dispensa de licitação e inexigibilidade. Só que aqui dentro da dispensa, a gente tem a licitação dispensável, então atenção aqui no sufixo, e aqui a gente tem, aqui embaixo a gente tem a licitação dispensada. Tá? Então, dispensável e dispensada, é isso que a gente vai estudar agora, tá? Então, como eu disse, a Lei 866 apresenta dois casos em que se dispensa a licitação, ou seja, se contrata de forma direta, né? Haveria a possibilidade da competição, mas a legislação dispensa, tá? Então, aqui a gente tem licitação dispensável e licitação dispensada. Vamos ver a diferença entre elas. Licitação dispensável, tá? Atenção aqui ao sufixo ável, licitação dispensável. Então, é o caso em que o administrador pode optar por não realizar a licitação. É um ato discricionário, tá? As hipóteses de licitação elas estão previstas no artigo 24. Então, você tem um rol de hipóteses lá, tá? Seja em razão do valor, quando não ultrapassa 10% da modalidade de convite. Por exemplo, se a administração for contratar, por exemplo, for comprar resma de papel A4, né? Aí ele vai contratar, né, custa 10 mil reais o valor que ele vai contratar, né, vai comprar. Então, nesse caso, por ser
um valor inferior a 10% do limite, que era de 143 mil, então você tem um valor que é inferior a 14 mil, então você vai poder, né, 10 mil é inferior, então você pode, né, dispensar a licitação, tipo de licitação dispensável. Seja também em relação à situação fática, por exemplo, teve uma calamidade pública, então a administração pode, né, mesmo que não seja um valor, esse seja um valor superior, a administração visando a celeridade, a rápida contratação, ela pode ir lá e fazer um procedimento de dispensa de licitação, ou seja, um caso de licitação dispensável. Então, isso tudo está no artigo 24 da Lei 8666, tá? Então, aqui fica eu concito a você. Leia o artigo 24 da Lei 8666, tá? Então, no nosso material, a gente detalha, né, cada hipótese de dispensa de licitação, né, de licitação dispensável nesse caso, tá? Estão basicamente elencados no artigo 24. É um processo de memorização, tá? Você vai notar que existem algumas linhas de raciocínio que sejam parecidas, no caso das circunstâncias fáticas e tal, mas tem casos lá que eles fogem à regra, né? Mas a legislação colocou como caso de licitação dispensável. Então é importantíssimo que você leia, tá bom? O artigo 24, tá? A doutrina entende que é um rol exaustivo, números clausus. O que é isso? Não podem ser criadas novas interpretações. No caso, é um rol exaustivo. A legislação falou somente nessas hipóteses aqui que você pode ter uma licitação dispensável. Se fosse um rol não exaustivo, números abertos, então você poderia imaginar que outras situações poderiam ser encampadas pela licitação dispensável, mas não. No nosso caso aqui, os casos de licitação dispensável previsto na lei, ele é um rol exaustivo. Não pode ser ampliado, a não ser que seja por meio de outra lei, tá? Prosseguindo, tá? No caso aqui, né, eu já havia falado para você, né, normalmente a licitação é dispensável em relação ao valor, como eu havia dito, né, aquela questão ela não ultrapassar 10% do limite máximo do convite. Da situação, né, no caso, por exemplo, de uma guerra ou no caso de uma calamidade pública. Em relação ao objeto, né, alguns objetos, por exemplo, materiais das Forças Armadas, materiais padronizados das Forças Armadas, né, você poderia ter um caso de dispensa de licitação, tá? E também em relação à pessoa, né, o que é isso em relação à pessoa? Por exemplo, eu vou contratar com uma entidade, né, um órgão público contratando com outro órgão público, né, uma entidade talvez. Então você também não precisa fazer uma licitação, você pode fazer uma licitação dispensável, uma dispensa de licitação para contratar com essa pessoa, tá bom? Então interessante isso aqui, isso aqui é um plus, né, não é tão cobrado em prova, mas ajuda você a compreender e memorizar, né, as hipóteses previstas no artigo 24. Bom, aqui eu trago para você uma forma de enxugar bastante, né? Eu apresento um quadro sinóptico aqui, um quadro resumo, trazendo o mais do mais importante. Obviamente que você tem que ler no artigo 24 as hipóteses de licitação dispensável, tá? Mas aqui eu trago para você de forma né, elencar aquelas hipóteses mais recorrentemente cobradas em prova, tá? Então, algumas hipóteses, tá? Em razão do valor, quando o valor for inferior a 33 mil para obras e serviços de engenharia ou a 16,6 para outros serviços e compras, você pode, né, dispensar a licitação, caso de licitação dispensável. Em situações de emergência, tá? Por motivos de licitação frustrada, ou perda ou abuso de poder econômico, dispensa para contratar com entidades de administração pública, eu falei que em razão da pessoa, aquele exemplo que eu dei. Em caso de licitação deserta, tá? No caso de venda de um imóvel destinado à administração, então, né, posso, né, dispensar. Compra de materiais de uso das Forças Armadas, tá? E também, né, no caso para construção, ampliação, reforma, aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública. Então, né, estabelecimento penal, se tiver um grave risco de segurança, né, ou iminente crise de segurança pública, a administração pode dispensar a licitação, caso de licitação dispensável, tá ok? Então,
É importante você guardar isso, mas sem prejuízo da sua leitura do artigo 24, ok? Bom, questãozinha de prova para resumir o que a gente comentou. Considere que o governo de determinado município, onde houve desabamentos em decorrência de fortes chuvas, tem, em razão disso, decretado estado de calamidade pública. Nesse caso, haja vista a urgência da situação, poderá haver dispensa de licitação para realização de obras necessárias à contenção de novos desabamentos. Perfeito, né? Então, um problema natural, né? Gerou o prefeito, né, o chefe do executivo, decretou calamidade pública e é um dos casos albergados lá pelo artigo 24 da Lei 8.666, que versa sobre o caso de licitação dispensável, né? Uma das modalidades de dispensa de licitação. Então, a questão está correta. Bom, agora a gente vai trabalhar sobre licitação dispensada, tá? O que é licitação dispensada? Né? É o caso, né, em que a legislação impõe que você não realize a licitação. A legislação impõe, né? No caso da licitação dispensável é uma faculdade. Aqui a gente está falando de uma imposição, tá? Não pode fazer a licitação. Então o que nos diz aqui? Quando a lei 866 prever a hipótese de licitação dispensada, né, o administrador não poderá realizar o procedimento licitatório. Se lá atrás a gente tinha que era um ato discricionário realizar ou não a licitação, no caso da licitação dispensável, aqui a gente tem um ato vinculado. Ele não pode nem pensar em fazer a licitação, tá? Normalmente, tá, não está voltada à compra, mas sim à alienação de bens. Um exemplo, quando eu vou fazer uma doação de bens para fins sociais ou permuta de bens entre órgãos da administração. Pensa, você está lá, né? O Tribunal de Contas da União vai doar determinado bem a algum órgão do Poder Executivo, ou vice-versa. Faria sentido a administração fazer uma licitação para doar, para doar um bem a outro ente da administração? Obviamente que não, tá? Então, nesse caso, né, de alienação, que é a doação, venda, né, permuta, nesse caso, a licitação é dispensada. Obrigatoriamente, a administração não pode fazer a licitação. Bom, questãozinha de prova, né? Bem tranquila essa questão de licitação dispensada, tá? Em se tratando de licitação dispensada, a administração estará, por força de lei, impedida de realizar a licitação. Foi o que a gente falou, é um ato vinculado. A administração fica obrigatoriamente impedida de realizar a procedimento licitatório e por força de lei. Qual lei? Lei 8.666 de 1993. Então a questão está correta. Bom, chegando à parte final da nossa aula, a gente vai trabalhar aqui sobre licitação inexigível, ou também chamada de inexigibilidade de licitação. O que significa isso? É quando a gente tem a impossibilidade jurídica de competição. Se lá na legislação, se lá na licitação, na dispensa de licitação, a gente poderia ter competitividade entre os licitantes, aqui a gente não tem competição, né? Então, não existe competição. Nesse caso, a licitação é inexigível, tá? Como eu já disse, também se refere a uma modalidade de contratação direta, né? E as hipóteses elas estão previstas no artigo 25 da Lei 8.666. Tá? E nesse caso é um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo, também chamado lá do latim números abertos. Então, ou seja, a lei elencou alguns exemplos em que pode ser adotada a inexigibilidade, mas não exauriu. Ou seja, pode-se ter uma interpretação analógica em que se permita uma situação não prevista em lei, mas que se tenha o caso de inexigibilidade de licitação, tá? Onde houver impossibilidade jurídica de competição, pode ser adotada inexigibilidade, ok? Bom, os casos mais recorrentes aqui de licitação inexigível ou inexigibilidade de licitação. Quando você tem um fornecedor exclusivo, ou seja, tem um único fornecedor que atenda aquela necessidade da administração. Quando se tratar de serviços técnicos especializados, né, que determinada... vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um aparelho, né, que faça ressonância magnética, que seja caríssimo, que eu preciso de uma empresa especializada para fazer aquela manutenção do aparelho. Então, nesse caso, seria um serviço técnico especializado.
tá ok? Ou questão de setor do profissional do setor artístico, né, que seja consagrado pela crítica, especializada ou pela opinião pública. Aí vem aquela questão do Gustavo Lima, né, ele é um artista consagrado pela crítica e, ou pela opinião pública, né, isso aí eu acho que é incontestável, tá ok? Bom, aqui a gente traz, né, de forma consolidada, né, os casos de contratação direta, né, onde a gente tem dispensa de licitação, em que uma espécie do gênero dispensa de licitação é a licitação dispensável, ou a outra espécie é a licitação dispensada, tá? E outra hipótese de contratação direta é a inexigibilidade, tá? A principal diferença entre elas é a possibilidade ou não de competição entre os licitantes, sendo que na dispensa de licitação a gente teria uma possibilidade de competição e na inexigibilidade a gente não teria essa possibilidade de competição. Bom, com isso a gente fecha nossa aula demonstrativa sobre as licitações públicas, né? É um assunto muito vasto, eu não teria pretensão nenhuma de finalizar essa aula em 3 blocos, né, os quais somam aqui pouco mais de 1 hora, né, pouco mais de 60 minutos, né, mas a ideia foi trazer uma revisão para você, né, os princípios gerais, os pontos mais básicos das licitações, para depois você poder aprofundar no nosso curso. Mais uma vez eu agradeço a você pela sua atenção, pelo seu tempo que você dedicou e fico na torcida pela sua aprovação em busca do seu tão sonhado cargo. Um abraço e até a próxima.